E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Quem viveu os anos 80, 90, 2000, que cresceu nessa época e com certeza leu muito gibi e com certeza tem o seu herói preferido. Como eu não sou poser, os meus heróis são menos clichês. Não é Homem-Aranha, não é Wolverine, não é esse povo não. Os meus heróis são o Quarteto Fantástico! E quem integra esse Quarteto Fantástico? Dona Geralda, com seu poder de dona de locadora! O Mancha, com seu poder de dono de locadora! Ricardo Rico, com seu super poder de dono de locadora! E por último e mais importante, o Evandro, com seu poder de dono de locadora! Nossa, que bosta, mano. Vou apresentar pra vocês aqui cada um desses heróis e cada um desses superpoderes. E talvez aí, quem gosta aí do Homem-Aranha, Super-Homem, Wolverine, Ciclope, talvez vai começar a gostar desses novos heróis. Início dos anos 90, tinha uma locadora bem pertinho da minha casa, de uma senhora chamada Dona Geralda. Essa senhora, ela parecia muito, mas ela parecia muito com a Dona Florinda do Chaves, só que bem gordona. Ela vivia cheia de bobs na cabeça e ela era muito brava. E o filho dela era muito mimado. O filho dela era um moleque que, sabe aquele moleque que falava assim: eu quero jogar tal videogame. Se tivesse alguém jogando, ela tirava do videogame e botava o filho dela pra jogar. Ela mimava aquele moleque, mimava assim que era insuportável. Eu frequentava muito a locadora da Dona Geralda. Um dos jogos que eu jogava lá, nessa época era do Super Nintendo, né? Um dos jogos que eu jogava lá, e jogava muito, mas era assim de uma forma incessante, era um jogo de avião chamado Super Strike Eagle. Vou colocar uma imagem aqui, um vídeo talvez, para vocês verem do que se trata. É um jogo muito legal do Super Nintendo de avião, que usa bastante aquele sistema do mod 7 do Super Nintendo. É um jogo bem legal, dá pra jogar, dá pra zerar, bacanaço. Eu joguei tanto esse jogo, mas tanto. E esse jogo era um jogo que ninguém jogava, entende? A galera nessa época queria saber de jogar International Superstar Soccer, a galera queria saber jogar Mario World, queria saber jogar Killer Instinct, Street Fighter. O pessoal não queria saber de jogar os jogos assim, que não eram os principais, os famosinhos. E uma única vez eu cheguei lá e tinha um rapaz jogando esse jogo, um rapaz muito mais velho que eu inclusive. E quando eu vi que ele jogando aquele jogo, eu achei muito louco. Falei, meu, eu vou jogar esse jogo quando tiver disponível, né, numa outra ocasião. Só que toda vez que eu ia lá, esse jogo tava disponível. Que esse cara nunca mais eu vi e sempre tava disponível esse jogo. Tá bom. Eu sei que eu ia jogar com os meus amigos, quando eu tava pagando, muitas vezes, quando era a galera, a gente colocava um Street Fighter, colocava um Mortal Kombat. Mas quando eu tava sozinho, eu colocava o Super Strike Eagle. E era um jogo que eu gostava pra caramba. Inclusive hoje eu não tenho esse cartucho. É um cartucho que eu gostaria hoje de achar ele pra comprar. Os anos foram se passando e um tempo depois, vamos dizer uns 4 anos depois mais ou menos, eu fui ter o meu Super Nintendo, né? Já até contei aqui pra vocês no vídeo da Cronologia Gamer, que inclusive eu tô devendo continuar a Cronologia Gamer. Me cobrem, eu tô devendo isso pra vocês. Aí eu voltei na locadora da Dona Geralda pra ver se ela tinha jogos pra vender de Super Nintendo, porque afinal de contas o Super Nintendo não era mais um videogame de locadora. Já era uma época já do pessoal tá jogando Play 1, Dreamcast, Play 2. Não era mais, né? Super Nintendo, Mega Drive, não era mais essa época. E eu fui na esperança dela ter algum jogo lá pra vender. E nessa, quando eu cheguei, eu ainda frequentava a locadora dela, mas eu frequentava a locadora dela já para jogar Gran Turismo, já para jogar Resident Evil, não mais para jogar Super Nintendo. Era um videogame que eu acho que nem tinha mais lá para jogar. Eu fui lá perguntar se ela tinha jogos para vender. Ela me mostrou uma gaveta assim pequena, uma espécie de uma gaveta de cômoda talvez, com alguns poucos jogos, coisa de uns 30 jogos mais ou menos do Super Nintendo. E eu fui vendo os que eu achava legal, fui separando para depois me falar o preço. E eu vi ali piratinha de canto o Super Strike Eagle. Quando eu vi o Super Strike Eagle, eu agarrei. Falei, não, esse eu quero. Independente do preço que ela colocar, nem que eu leve só ele, mas esse eu quero. Nossa, como eu quero esse jogo. E aí eu fui separando. Fui perguntando os preços pra ela, depois que eu separei todos. E ela foi falando pra mim os preços e eu com o Super Strike Eagle na mão. Falei, esse aqui é meu já, tá garantido.
Quando ela me falou o preço de todos, eu falei, e esse aqui? Ela falou, não, esse eu levo pra você, que você já jogou tanto esse jogo, você já pagou ele. Meu, imagina a minha cara de alegria. Eu levei lá, nesse dia, uns 2 ou 3 jogos dela. Eu lembro que eu levei, não vou lembrar agora todos, mas eu levei um Donkey Kong, levei um joguinho de aventurinha bem legal chamado Claymates, que eu inclusive recomendo pra quem não conhece. Acho que eu levei um jogo de navinha, que eu um jogo que eu quase não conhecia na época, eu levei um jogo de navinha. Bom, eu levei uns 3, 4 jogos e ela me deu também esse Super Strike Eagle. Eu meio que quase passei a minha adolescência inteira na locadora da Dona Geralda. E quando eu fui comprar esses cartuchos, ela me deu de presente um dos jogos que eu mais jogava. Então assim, cara, se eu já gostava dela, nesse dia ela virou minha super heroína, com um poder muito mais interessante do que o poder do Batman, que o Batman só tem poder de dinheiro. Ainda nos anos 90, finalzinho dos anos 90, tinha uma locadora de um cara chamado Mancha. Por que Mancha? Ele era manchado? Não. Ele era palmeirense roxo. E para quem não é de São Paulo, vou explicar para vocês. A torcida do Palmeiras, eles se chamam de Mancha Verde. E esse cara ele era palmeirense roxo. Sempre ele estava com roupa do Palmeiras. A locadora dele era toda decorada com coisas do Palmeiras. Então o pessoal chamava ele de Mancha. Ou chamava de Mancha, ou chamava de Mancha Verde, chamava de Porco. O nome dele eu nunca soube, né? Eu só chamava de Mancha. Então ficou como Mancha. Eu frequentava muito a locadora dele para jogar Gran Turismo 3 e Gran Turismo 4. Nessa época já era época de PlayStation 2. Quase nunca o Gran Turismo 3 e 4 estava lá disponível, porque ele também alugava para o pessoal levar para casa. Então muitas vezes que eu chegava lá, tinha outros jogos lá, mas não tinha o Gran Turismo 3 e 4. Então provavelmente eu tinha que esperar alguém que estava jogando terminar para poder começar eu mesmo a jogar. Ou se fosse o caso do jogo estar alugado, eu tinha que esperar um outro dia para voltar lá para ver se eu dava sorte de ter o Gran Turismo lá. Aí eu escolhi um outro jogo do PlayStation 2 e jogava. A maior parte das vezes eu caía no Need for Speed. Fosse o Hot Pursuit 2, fosse o Underground, mas eu tava sempre ali entre Gran Turismo e Hot Pursuit. Eu gosto muito do jogo de corridinha. Quem acompanha o canal sabe. Como muitas vezes esse jogo do Gran Turismo 3 e 4 estavam alugados, quer dizer que eles não iam voltar naquele mesmo dia, eu ia embora para casa e não jogava. Então esse Mancha ele ficou meio que incomodado com isso. Então eu falei assim, não, eu vou comprar um outro Gran Turismo e eu vou segurar. Mesmo que tenha alugado o primeiro aqui, o segundo vai ficar na minha mão e eu vou segurar. Porque quando o gordinho vinha aqui, ele me chamava de gordinho. Era até elogio, porque nessa época eu pesava 140 quilos, né? Mais ou menos 140 quilos. Então era elogio e ele me chamava de gordinho. E aí aconteceu que sempre que eu ia lá, depois de um tempo, claro, tinha esse Gran Turismo lá pra jogar. Ele comprou outro Gran Turismo 3 e outro Gran Turismo 4. E aí como acontecia de eu chegar na locadora do Mancha e sempre ter o Gran Turismo 3 e 4 lá pra jogar, e eu sempre jogava no modo arcade porque eu não tinha memory card. Ele chegou uma ocasião e falou assim, meu, você joga tanto esse Gran Turismo que eu vou te dar um presente. Pra mim, Mancha, pô, da hora, mano, o que você vai me dar? Ele pegou um memory card de PlayStation 2 e falou assim, toma, esse memory card é seu. Entra no menu, esvazia esse memory card e quando você for embora você leva ele pra sua casa. Porque eu quero ver você jogando na simulação. Eu quero ver você zerar esse jogo aqui, na minha locadora. Então toda vez que eu voltava para jogar Gran Turismo 3 ou 4 no Mancha, eu já não jogava mais no modo arcade, eu jogava no modo simulação, porque eu tinha o memory card que eu tinha ganhado dele de presente. E muitas vezes acontecia de eu ter o dinheiro, por exemplo, para jogar meia hora, 40 minutos. Tipo, não tinha o dinheiro para jogar uma hora completa. E eu passava a tarde todinha jogando, ele catava a cadeira, sentava do meu lado e ficava assistindo. E quando eu zerei o Gran Turismo 3... eu zerei com ele ali do meu lado. Inclusive, o dia que eu zerei o Gran Turismo 3 foi um dia que eu nem paguei pra jogar. Que foi um dia que eu tava lá vendo os meus amigos jogarem e falou assim, e aí, não vai jogar Gran Turismo, é? Eu falei, não, mano, hoje eu tô sem grana pra tudo, tô geral aqui, tô liso. Tinha grana nem pra paçoca, olha que a paçoca custava 10 centavos na época, hein? Eu falei, não, mano, senta aí, mano, bora jogar aí que eu quero ver a final desse bagulho. E já tava bem pertinho na final, ele já tava acompanhando, ele sabia que tava na final. E aí eu fiz a final, junto com ele, mó galera assistindo, e mano, foi vibrante. Vibrante, 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 vibrante. E esse Mancha, ele ficou guardado aqui, ó, nesse coração gamer aqui, como o cara que me apoiou a gostar mais ainda de Gran Turismo, que era um jogo que eu já gostava bastante. E esse era o poder do Mancha. O Mancha tinha o poder da visão do Gran Turismo. Nessa mesma rua, tinha uma outra locadora no finalzinho da rua, que era a locadora do Ricardo. A gente chamava ele de Ricardo Rico, porque ele era rico. Não. Mas é porque a locadora dele era muito louca. A locadora dele, ele tinha feito uma estrutura na locadora dele
que nenhuma locadora da região tinha. E olha que tinha muita locadora na região, muita. A maior locadora da região era a Split Video, e a Split Video não tinha nem comparação com a locadora do Ricardo. Porque era uma estrutura muito louca. O lugar da locadora dele era um cômodo muito comprido, como se fosse um mercadinho mesmo, sabe? Mercadinho de vila. E os games ficavam no fundo. E ele fez uma estrutura de madeira que você sentava aqui, né? Pessoa, e ficava uma estrutura de madeira toda pintada e ficava umas telas de vidro. E atrás da tela de vidro ficava a televisão. E aí você jogava ali, ou pelo controle de arcade, cada televisão tinha um controle de arcade, caso você quisesse jogar, ou se você quisesse, através de um lugarzinho ali debaixo da televisão, ele passava o controle, aí você jogava pelo controle. Antes da parte dos videogames de hora, tinha a parte das prateleiras onde você escolheu os seus jogos. Só que a locadora desse rico, ela era muito diferente, porque ele não tinha só os aparelhos atuais. Ele tinha os aparelhos antigos também. Então nessa locadora dele, como tinha muitas televisões, você conseguia jogar Atari, você conseguia jogar Master System. De detalhe, você já era geração Play 2, tá? Geração Play 2. Mas você conseguia jogar Atari, Master, você jogava Nintendinho, você jogava Super Nintendo, Mega, Play 1, você jogava Dreamcast, jogava 64. Até o próprio Play 2 também você jogava. E eu lembro que você olhava assim, os jogos na parte ali das prateleiras, tanto de Atari, de Atari até Play 2, sabe? Geral mesmo. Você olhava as capinhas dos jogos, por mais que o jogo pudesse ser antigo, por mais que o jogo tivesse com a capinha toda destruída, mas você olhava e era um jogo original. Então você falava assim, mano, esse cara é muito rico, mano. Eu penso tanto de jogo que esse cara tem, velho. É inacreditável tanto jogo que esse cara tem. O Ricardo Rico não é que ele tinha o poder da grana, ele não era o Batman. Ele tinha o poder da simpatia, ele era um cara muito, muito da hora de você conversar. Então muitas vezes eu ia lá para a locadora dele, não para jogar, eu não tinha intenção de jogar. Eu ia na locadora dele, eu curiava um pouquinho as capas ali dos jogos, tal, ficava namorando um pouquinho as capas, e depois eu ficava trocando uma ideia com ele. Eu não tinha essa intenção de jogar. E eu fui pegando uma certa intimidade com ele, de conversar, e muitas vezes ele saía pro almoço e eu ficava cuidando da locadora, que ele não precisava fechar. Eu ficava cuidando da locadora, eu ficava atrás daquela estrutura de madeira que ele tinha feito, e eu ficava ali administrando as horas dos videogames. Um dia conversando com ele, eu lembro que nessa época eu tinha o Super Nintendo. Talvez eu tivesse outros consoles mais antigos, por exemplo o Master, o Dyna, o Atari, eu não me lembro. Mas o Super, eu lembro nitidamente que eu tinha o Super Nintendo. E conversando com ele falando pra mim que ele tinha alguns consoles antigos que ele queria vender, que ele queria se desfazer dos consoles, que ele não queria ficar juntando console repetido lá. Que ele já tinha a locadora bem montada e que dali agora eu só ia comprar consoles mais atuais, antigos ele não ia mais comprar. E ele falou que ele queria passar algum pra mim, que ele queria vender algum pra mim. E eu falei, qual que você tem vontade de ter lá que você não tem? E nessa época, mano, pô, eu queria demais o 64. Eu lembro que eu jogava 64 na locadora dele, eu olhava pro 64, eu enxergava o 64 como, nossa, era uma máquina suprema pra mim. Inclusive, até hoje eu enxergo o 64 com os olhos assim, que eu vejo coisas no 64 que as pessoas não veem. O pessoal mete o pau no 64, mas eu enxergo o 64 pra mim, ele brilha. Ele tem uma aura que sai dele, sabe? Eu falei, mano, 64, acho que nenhum videogame aqui que você tem, eu jogo mais do que o 64. Porque nessa época, por mais que ele tivesse até o PlayStation 2, quando eu ia jogar o Gran Turismo, eu jogava era no Mancha. Porque no Mancha eu usava o memory card e lá o videogame ficava atrás da madeira, então você não podia ir lá colocar o memory card. Então assim, PlayStation 2 lá quase eu não jogava, inclusive a hora dele era mais cara para jogar PlayStation 2. Eu lembro que a hora do Mancha era R$2 para jogar Play 2. E a hora do Ricardo era tipo R$4, era bem mais caro, então eu até evitava jogar Play 2 lá. Jogava os outros que era mais barato. Eu falei, mano, você tá me ajudando tanto esses dias aí, vamos fazer um esquema aqui. Trabalha comigo aí por um mês. Um mês. Sempre que você sair da escola, dá um pulinho pra cá, fica aí à tarde comigo aí, me ajuda no que você puder, que a gente faz um esquema nesse 64. E aí eu sei que eu trabalhei com ele um mês mais ou menos. Eu fiz caixa pra ele. Caixa que eu falo é fazer troco mesmo, tal, fazer correria. Muitas vezes eu saía da locadora, eu ia comprar coisa no mercado, comprar coisa de padaria. Eu fazia tipo um trampo de office boy, ia até em casa lotérica pra ele, coisas que
era da responsabilidade dele fazer, e ele pegou uma confiança na minha mão que ele me dava dinheiro, me dava contas, falou, meu, vai lá pagar pra mim isso aqui. Eu lá pagava e voltava. E aí, quando passou esse mês, ele me agradeceu e ele me deu o 64. E esse 64 que ele me deu o 64 com controle, me deu o 64 com fonte, com cabo a ver, ele me deu o 64 completo funcionando. Ele falou assim, eu vou te dar um jogo, só que eu vou te dar um jogo dos repetidos. Então você pega qualquer jogo repetido lá da prateleira e traz pra minha caixinha. Aí eu olhando os jogos repetidos, tinha um jogo que eu jogava muito na época, que era um jogo chamado Aero Fighters Assault, que é um jogo de nave, que eu gostava. Inclusive hoje eu tenho esse jogo, é um jogo que eu gosto. Ele é uma continuação do Sonic Wings. E aí eu peguei o Aero Fighters e falei, mano, não acredito, cara, eu vou ter um 64, velho. Levei o 64 pra casa e eu passei um bom tempo jogando esse 64 e tentando acreditar que eu tinha um 64. Porque assim, não dava pra acreditar, era muito louco pra acreditar que eu tinha um 64, mano. Chegou a hora de eu apresentar pra vocês aqui o último herói, o Evandro da Vision. Sim, o Evandro da Vision. Eu já não morava mais em Taboão da Serra, já morava em Budas Artes. Eu lembro que tinha algumas locadoras próximas da minha casa também, mas tinha uma determinada locadora que não era uma locadora aquilo ali. Aquilo ali era um espaço high-tech. A Vision era a locadora mais chapada que podia existir na época. Era a Vision, ela era tão à frente do tempo dela, ela era tão à frente que quando todas as locadoras acabaram, ela continuou. Entendeu como é que era a pegada? Essa Vision era o seguinte, ela tinha 2 andares, né? O andar de baixo era só filmes. Filmes em DVD, alguma coisinha de videocassete, ainda tinha alguma coisinha de videocassete, mas assim, muita coisa em DVD. Tinha muito, mas muito filme em DVD para a pessoa alugar. Nessa época o DVD estava no auge mesmo. E no final desse térreo tinha uma espécie de uma salinha reservada que ficava um projetor e alguns puffs no chão. E o pessoal alugava por hora para assistir filme lá dentro. Então o que acontecia? Lá dentro da Vision tinha pipoca de micro-ondas, você comprava, claro, tudo era pago, né? Tinha pipoca de micro-ondas, tinha refrigerante de latinha, refrigerante de 600. Só não tinha bebida alcoólica porque acho que ele não queria o pessoal lá causando confusão, né? Mas tinha várias coisas lá, tinha uns negócios para comprar de doce e tal. E o pessoal, eles alugavam esse espaço da locadora para assistir os filmes em DVD no projetor. E aí virava uma espécie de um cineminha. Tinha assim uns 8 puffs, cada puff cabia umas 2 pessoas, então assim, em torno de umas 14 até umas 16 pessoas, dava para encher ali o cineminha e todo mundo assistia o filme. E não era caro. Eu lembro que para você alugar um filme nessa época era R$4. E para você assistir lá dentro era mais 10. Então ficava 4 mais 10, 14. Se cada pessoa que fosse lá colocasse R$1, meu, você estaria assistindo ali um cineminha, entendeu? E aí depois a pessoa que alugou, ela poderia levar o filme para casa e continuar assistindo em casa, porque quando você aluga para devolver no dia seguinte. Então assim, esse espaço de baixo era comida, era refrigerante, era o cineminha e a locadora extremamente caprichada. E em cima ficava a locadora de games, tinha uma escadinha, que inclusive era uma escadinha totalmente decorada para games. Cada espaço da escada tinha um adesivo colado no chão com um determinado personagem. Era uma coisa muito louca. E quando você chegava lá em cima, tinha um monte de prateleira com os jogos, né, que você escolhia. Inclusive foi nessa época que eu vi pela primeira vez a capa do jogo do Stunt Race FX, que foi... A capa do jogo fez eu me apaixonar pelo jogo. Consequentemente, hoje eu tenho um jogo, e é um jogo que eu amo de paixão, e é um jogo que eu zero ele direto. De vez em quando eu cato ele aí, coloco ele no Super Nintendo zero. Dá pra zerar ele de uma vez só. Você liga e zera. Porque o jogo é curtinho, é um jogo em 3D e tal, de corridinha, e é um jogo bem curtinho. E eu me apaixonei por esse Stunt Race FX, e eu olhava pra capinha dele e ficava alucinado. Eu jogava ele por hora lá. Eu tinha o Super Nintendo na minha casa, eu lembro que eu tinha outros aparelhos também, e eu alugava lá, pra jogar lá. Porque era muito louco estar jogando lá. Todas as televisões eram grandonas, sabe? Era um lugar assim, tinha ar-condicionado, não era um lugar barulhento, não tinha bagunça. O pessoal do cineminha lá embaixo era um pessoal também que assistia os filmes na boa. Meu, que lugar high-tech. Fica aqui, Mário, fica. Eis
que no meio da gravação a bateria da câmera da Barbie acaba. Isso só pode ser pessoal, não é possível que uma coisa dessa aconteça comigo. Vamos lá, poder do Evandro, Super Evandro da Vision Games. Eu tinha nessa época alguns consoles. Eu tinha o 64, que era esse mesmo 64 do Ricardo. Detalhe, esse 64 ele não foi o meu primeiro 64, eu tive antes, eu acho que uns 2 ou 3 64s, tá? Eu fiz muitos rolos e esse 64 do Ricardo Rico não foi o meu primeiro, mas vamos lá. Tinha o meu 64, tinha o Super Nintendo, tinha o PlayStation PSone e tinha também um Mega Drive 1 japonês. Eu tinha uma cômoda de roupas, uma cômoda assim, pequenininha, né? Eram 4 gavetas bem fundas assim, mas era uma cômoda alta e ao mesmo tempo estreitinha, né? Eu peguei as roupas daquela cômoda, coloquei dentro do guarda-roupa, embolei e coloquei no guarda-roupa. E aí cada cômoda, cada gaveta dessa cômoda, eu fiz como se fosse para cada console. De baixo para cima era assim. Lá embaixo ficava o Mega Drive, acima, eu fiz conforme gerações, né? O Mega Drive, que era o mais antigo de todos, acima ficava o Super Nintendo, mais para cima ficava o 64 e mais para cima, na primeira gaveta, ficava o PlayStation PSone. Todos os consoles tinham jogos, menos o Mega Drive. E eu tava numa lombriga. Quem já teve, coloca aqui embaixo nos comentários se você já teve lombriga para jogar um jogo que você não tem. Sabe quando você tem 10, 20, 100 jogos, mas você tá numa lombriga para jogar um jogo que você não tem? E aquele jogo que você quer jogar, você não quer jogar qualquer outro, você quer jogar aquele jogo, tá? E o meu Mega Drive, ele ainda não tinha jogos. Então eu olhava pro Mega Drive, eu queria jogar o Mega Drive e o jogo que eu mais queria jogar nele era o Sonic 2. E eu tinha no meu Super Nintendo bastante jogos e alguns desses jogos eram jogos piratinhas que eu tinha comprado na Pagé. E eram jogos que eu achava com muita facilidade. Então eu pensei assim comigo, vou pegar os jogos que eu vou achar com facilidade e eu vou levar lá pro Evandro e eu vou tentar trocar no Sonic 2 com ele. Porque eu vou matar a lombriga aqui para poder jogar um Sonic 2 e depois eu vou devagarzinho e compro de volta esses jogos, não tem problema. Era tipo Dragon Ball Z1, Dragon Ball Z2, tinha Sonic Wings, tinha Street Fighter Caverninha, tudo aquelas fitinhas piratinhas da Pagé de R$12. Na época custava R$12. Levei as fitinhas pro Evandro, era em torno de umas 7 fitas mais ou menos, não sei se passava de 7, não eram poucos jogos, mas também não eram muitos. Era em torno de uns 7 jogos. E eu levei esses jogos para a locadora do Evandro na intenção de trocar por um Sonic. Mesmo que eu desse todos no Sonic, eu trocaria. Mesmo que eu desse todos e ainda tivesse que completar um dinheiro, se eu tivesse o dinheiro que eu tivesse no meu bolso, eu ainda completaria e eu ainda trocaria. Eu queria matar aquela lombriga para jogar Sonic. Eu cheguei, coloquei os jogos no balcão, eu já conversava bastante com ele, já tinha uma certa amizade com ele. Falei, meu, quero o Sonic 2. Aí eu senti que ele ficou meio assim comigo, ele ficou meio desconfiado, né? Tipo assim, meu, o cara chegou aqui com um monte de fita, assim, tá tudo novinha, tudo bonitinha, que eu era muito cuidadoso, né? E eu ainda sou. Então as minhas fitas eram muito bem conservadas e tal. E eu levei aquelas fitas, e ele olhou aquelas fitas ali e falou, meu, o cara quer me dar um monte de fita em um jogo de Mega Drive, Mega Drive ainda sendo mais antigo que o Super Nintendo, o cara ficou meio assim, deve ter coisa errada aí. O cara ficou conversando, ele ficou conversando comigo, conversando, tentando saber qual era a história daquelas fitas. Eu falei, não, essas fitas aqui eu fui comprando lá na Galeria Pagé, comprei no Shopping 25 de Março e tal. E são jogos que eu tenho repetido em casa. Por exemplo, esse aqui eu tenho 2, esse aqui eu tenho 2. Mentira, na verdade eu não tinha. Mas eu sabia que depois eu comprava outros, sem problemas. E eu quero o Sonic, eu tô com muita vontade de jogar Sonic 2. Mas tem que ser o Sonic 2. Que a minha lombriga é de Sonic 2. E aí a gente continuou conversando, ele me perguntando por que eu tinha tanto interesse nos videogames mais antigos, né? Porque a gente já não estava mais na época de Mega Drive, a gente estava na época de PlayStation 2. E aí eu fui explicando para ele, conversando, por que eu gostava tanto dos videogames também, os videogames antigos, né? Eu sempre fui retrosão, né? Sempre tive videogame gerações anteriores à geração atual, sempre foi assim. E aí, conversando e tal, ele falou assim, meu, faz o seguinte, vem aqui amanhã cedinho e traz essas fitas. Que eu não vou te dar o meu Sonic que eu tenho aqui na locadora, porque esse Sonic aqui, se vir alguém alugar ou jogar, eu não vai estar só a caixinha vazia lá, não vou poder entregar pra pessoa. Mas amanhã eu tenho, porque eu tenho repetido em casa, eu vou trazer pra você. Eu não sei que horas que a locadora dele abria, eu não sei que horas que eles iam abrir. A verdade é que eu nunca soube. Porque sempre que eu ia jogar, era sempre assim,
ou depois do almoço, ou no finalzinho da tarde. Nunca acontecia de eu jogar cedo lá, não, sempre era mais puxando assim pra de tarde. Eu sei que eu cheguei tão cedo nessa locadora, mas eu cheguei tão cedo. Pra vocês terem uma ideia, eu não sei se era 5, 6 da manhã, mas ainda tinham pessoas, aquela galera que se junta no ponto de ônibus para pegar o ônibus para sair para trabalhar. Ainda estavam os pontos de ônibus, ainda estava cheio de gente para sair para o trabalho. Ainda estava indo o dia amanhecendo, aquele escurinho ainda amanhecendo o dia, e eu já estava lá na porta da Vision com a sacolinha do Super Nintendo na mão. Fiquei algumas horas esperando, acredito que ele deve ter aberto mais ou menos umas 8 e pouca, 9 horas. Ele abriu, e eu entrei e continuei conversando com ele, coloquei de novo a fita na sacola e falei, você trouxe o Sonic? Eu falei, não trouxe. Aí ele continuou conversando comigo. E aí ele me explicou que foi o Sonic 2 que fez ele se interessar tanto por videogames, porque até então ele nunca tinha tido um videogame. O primeiro videogame dele foi o Mega Drive. E o Mega Drive dele veio com o Sonic 2. E ele se interessou tanto por videogame depois que ele jogou o Sonic 2, ao ponto dele se sentir interessado a abrir uma locadora. Que inclusive depois ele falou pra mim que ele tinha uma espécie de um quarto de games. Ele falou que ele tinha uma locadora particular pra ele na casa dele. Que os jogos que tinham nessa locadora Vision eram alguns, que o grosso mesmo, aquela maior parte dos jogos, estava dentro da casa dele. E aí ele falou assim pra mim, meu, o que eu acho incrível é que hoje a molecada tá tudo jogando outras coisas, o pessoal tá tudo no Play 2. E você quer jogar Mega. E eu falava pra ele, não, mas eu gosto. Eu tenho o Mega, tenho o Super Nintendo, tenho o 64, eu gosto. Eu gosto de videogame antigo, eu sempre gostei. Aí ele pegou, debaixo do balcão, uma sacolinha com o Sonic 2 na caixa. Ele falou assim, eu não vou trocar com você não. Pode levar sua fita embora. Eu vou te dar essa fita. Foi essa fita que fez eu gostar de videogame. Ela não veio na caixa. Mas depois eu consegui uma caixinha e deixei uma caixinha pra ela. E aí eu sei que ele me deu de presente esse Sonic 2 na caixa, maravilhoso, com papelada, com tudo. Foi uma coisa que eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. Ó, falar pra vocês. Eu fui embora pra minha casa, agradeci ele, claro, né? Fui embora pra minha casa com um sorriso aqui, ó. Eu acho que tinha mais ou menos uns 400 dentes na minha boca. De tanto dente que eu tava sorrindo. E ainda eu cheguei em casa chorando igual idiota, chorando igual mulherzinha, sabe? Chorando mesmo. De tão emocionado que eu tava, porque eu consegui o Sonic 2 e ainda por cima o cara não quis trocar comigo, ele me deu o Sonic 2. Eu vou jogar isso aqui, eu vou zerar esse Sonic hoje umas 1000 vezes. Aquela fase da Chemical Plant, eu vou fazer ela tão rápida, mas tão rápida, que eu vou travar o Mega Drive. Ah, vou travar. Agora trava o Mega Drive, que eu quero ver conseguir travar. Eu sei que nesse vídeo eu apresentei pra vocês a Dona Geralda com o poder do Super Strike Eagle, o Mancha com o poder do Gran Turismo, o Ricardo Rico com o poder do Nintendo 64 e o Evandro da Vision com o poder do Sonic 2. Espero que vocês que gostem de heróis poser, tá? Homem de ferro, homem de lata, homem de papelão, homem sei lá do que, homem do Nintendo Labo. Espero que vocês troquem de heróis. Porque tem heróis de verdade aí na rua que são muito mais heróicos do que esses heróis de gibi poser. Pessoal, conta aqui embaixo nos comentários histórias de locadora, vamos dividir essas histórias, tá? E se você gostou do vídeo, compartilha aí na sua rede social, mostra no vídeo pro seu amigo, tá bom? Tchau, tchau, seus lindos, até o próximo vídeo.